Ale, muito obrigado por me receber aqui. Qual Ale é? Eu não sei, porque até brinco, você tem vários clones, né? Você tá em todas, como eu costumo dizer. Às vezes estou vendo lá no Instagram uma postagem de alguém, tá lá Ale fazendo ativismo vegano. Muito obrigado. E eu queria saber, primeira coisa, é Lúglio ou Lúlio a pronúncia? Bom, se escreve Luglio, porém em italiano, que é a origem do meu sobrenome, Lúlio. Lúlio. Lúlio, porque o GL em italiano é o LH nosso. Entendi. Em português. Então é Lúlio. E você nasceu onde, Ale? Aqui em São Paulo. Sou paulistana. Paulistana da Gema. Paulistana da Gema. E seus pais são de onde? São italianos? Como é o Bom, nome? Como é que é a história? Sim, meu pai, a minha avó, a mãe dele é italiana, o meu avô também é italiano. Sim. Então a família do meu pai é 100% veio da Itália. Assim, eu sou cidadã italiana pela minha família, do meu pai, né? Sim. Então, assim, e eu tive muita proximidade ao longo da minha vida com o meu pai, então eu adquiri muito a questão dos trejeitos, sim, da tradição da família do meu pai, que meio patriarcal, assim, família. E a família da minha mãe é metade espanhola, então, assim, também espanhóis, assim, de olho claro, muito clarinhos, e metade uma bagunça de brasileiros com não sei quem, enfim, não consegui entender direito até hoje. Então, eu tenho, assim, mas como eu disse, né, 50% italiano de genética, porém, eu acho que a gente fala na saúde, né, que genética não é destino, né, então é muito do que você evolui e o fenótipo, o ambiente. Então, eu fui criada dentro de um ambiente muito italiano, assim, então eu adquiri muitos trejeitos, e depois eu casei com o italiano, então... Seu marido é italiano? Ele nasceu aqui, mas nasceu com, assim, os pais dele vieram com 40 e poucos anos pra cá, e minha sogra teve ele aqui, entendeu? Entendi. Mas, assim, até hoje, praticamente, mal fala, minha sogra, que é viva, mal fala português, sabe? Entendi. Então, eu mergulhei na italianidade, assim, no hábito, na língua e tudo, sim, depois que eu conheci ele. Então, eu puxo muito esse lado, assim, se brincar eu já começo a ter o sotaque italiano, é rápido. Já fala com a mãozinha. Assim. Eu mudo rápido, né, o negócio. Entendi. Essa série de entrevistas que eu tô fazendo, você até viu alguns trechos de outras, né, que a gente conversou, eu quero conhecer a pessoa atrás da ativista, porque eu te conheço há, sei lá, 10, 15 anos, desde sempre, e eu não te conheço, na verdade. Eu não sabia, por exemplo, quem são seus pais... eu não sei um monte de coisa da sua vida, então a ideia desse tipo de entrevista aqui é realmente falar sobre a sua vida. Então você já disse que nasceu em São Paulo, você se formou pela USP em nutrição em 96, é isso? Exatamente, tá, nossa. 28 anos, é isso. Amigo Google. É isso, daqui 2 anos, 30. E aí as pessoas acham assim, veem você falando sobre ovo, sobre proteína, inclusive o nosso vídeo da proteína que a gente fez há muitos anos, até hoje faz sucesso. Nossa. E aí as pessoas acham, será que a Ale sempre foi vegana, sempre foi vegetariana? E não, né? Na verdade faz pouco tempo, se for ver. Assim, pensionato minha trajetória de vida. Qual é essa história? Por que você se tornou vegana e quando? Eu gosto de falar essa história, assim, eu sempre falo, Fábio, uma coisa que para mim tá muito clara na minha existência, assim, eu nasci de coração vegano, isso é fato, assim, tipo, se eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse 1 ano de idade, eu soubesse os primeiros 2 neurônios começaram a fazer sinapse, eu soubesse que a carne era um bicho morto, eu tenho certeza absoluta que eu ia cuspir a carne, entendeu? Assim, como índole, como pessoa e tudo mais. Então, a minha história com o veganismo é mais recente, né? Ou seja, são 8 anos hoje, estamos indo para 9 anos de veganismo. Mas eu tenho uma história com a história do vegetarianismo há muitos anos, né? Eu nasci numa família tradicional, né, de descendência prioritariamente italiana, se come de tudo. Aliás, tudo acontece na mesa, né, na família do italiano, assim, muita comida e muita... história, meu pai, ele por mais que seja paulistano, empresário aqui de São Paulo e tudo, ele sempre teve uma paixão por sítio, cabe, ir pro interior. Então, eu desde criança, desde que eu nasci, quando eu nasci, meu pai já tinha comprado um sítio no interior de São Paulo. E ele ia toda sexta-feira à tarde e voltava domingo. Então, assim, foi uma vida inteira, da minha infância inteira, que eu não ia no final de semana na praça, como meus amigos, eu não ia eu não ia nenhuma escola, sabe? Festa de aniversário do amiguinho, não tinha essa possibilidade, porque meu pai me colocava no carro na sexta-feira e me voltava domingo. Porque ele sempre gostou muito, então ele gostava do trator, ele queria plantar, ele gostava daquela coisa do empreendedor, do sítio.
né? E minha mãe também, muito dessa coisa da terra. E quando eu era criança, eu, pequenininha mesmo, já ia pro sítio todo final de semana. Minha avó morava nesse sítio, minha avó italiana. Então, eu tinha aquela coisa lúdica da fazendinha, né? Tinha um galo, a galinha, o porco, o cabrito, a vaca do leite. Eu convivi muito com todos esses animais, que a gente chamou de animal de criação, além de, obviamente, dezenas de cachorros e gatos, dezenas, assim, a vida inteira, sempre rodeada e tudo mais. Eu tenho foto do meu berço, queria bebê, com 5 gatos dentro do berço. Então, assim, é aquela pessoa que não tive nem direito de ter alergia a pelo de gato. Eu já nasci dentro do gato. O gato na placenta tinha um gato comigo, sabe? Então, assim, essa proximidade com os animais é muito grande. E isso cria uma dicotomia, porque na mesma coisa do sítio que você desenvolve o amor pelos animais, aquela coisa de abraçar, de salvar o pintinho, de dormir com o pato na cama e cuidar que nem boneca, sabe essa Você coisa? fazia tudo isso? Eu fazia, tinha os bichinhos, e eram animais que não eram só cachorro e gato. Por outro lado, tinha um dia que eu vivenciei essa cena de ver, tipo, a morte, matar o porco, que era muito tradicional. Ia lá, pega o porco, aquela gritaria, obviamente, que esconde as crianças, né? Ninguém, não é que eu não assistia a cena, mas eu ouvia aquela gritaria e depois eu via o porco, né? E fatidicamente, tem uma história que minha família me contou, depois que eu comecei com essa história de veganismo e tudo mais, Sim. é que realmente, quando eu tinha 3 anos, foi o dia do batizado do meu irmão, né? E todo mundo foi lá na igreja de manhã, batizado, e teve um almoço do batizado no domingo. E eu cheguei, eu era muito comilona, falando que sempre comi muito, desde sempre. Cheguei correndo lá no dia no galpão lá, que era a casa da minha avó e tudo mais, aquela mesa de um porco assado em cima da mesa, sabe aquele porcão? Sei. Maçã na boca. E assim, eu tenho minhas tias, né, falam assim, que eu comecei a chorar naquele momento, olhando aquela cena, eu falei assim, mas quem matou o porco? Falou que eu chorava, mas quem matou o porco? Por que ele tá morto? Por que o porco... Porque até então a carne era carne, era comida. Não era animal, né? Assim, aquela cena do animal inteiro, então você vê, mesmo um frango, tudo, você vê uma coisa, só que você não identifica. Obviamente hoje eu identifico, mas naquela criança não. E eu identifiquei isso. E depois daquele momento, disseram, minha mãe e tudo mais, que eu não queria mais comer carne. Com 3 anos. Eu já não queria comer carne, e mais por outro lado... Aquela coisa, extremamente lúdica, não assim, de forma intencional, mas sem saber muito, uma família totalmente onívora, sem não se falava sobre isso, por mais que se amasse muitos animais ali, né? A gente tinha, a minha mãe adotava, a minha mãe participava da feira de adoção, dos cachorro e gato. Cão e gato, mas aí os animais considerados de consumo... E os animais de consumo também, aquela coisa que confunde muitas pessoas. Que me confundiu? Porque no sítio... Todos eram bem tratados, sabe? Aquela coisa da galinha ali, do galo, carinho, o porquinho, até um dia que se... né? Então, assim, esse antagonismo, eu vivi isso na minha vida, né? Isso postergou. Então, eu não queria comer a carne, mas assim, eu não via nenhum problema, até adolescente, em tomar leite. Porque a vaca da minha mãe era bem tratada. Eu não sabia onde ia parar o bezerro, o macho. Mas ele ficava lá, em algum momento... Obviamente, desaparecia, ele era vendido, né? O porco também, um dia pequenininho, todo mundo dá uma madeirinha pro porquinho e tudo mais. Chegava um momento que não é que viviam felizes para sempre, porco com 30 anos. Não, enfim, essa coisa. Mas eu alimentei isso em mim em alguns aspectos, enfim, para não ficar aqui 50 horas falando. Quando eu era adolescente, como eu comia muito, eu era gordinho, eu era bem gordinho. Ah, é? Eu era gordinho. Nem imagino. Eu era comilona. Eu era gordinha, minha mãe era uma cozinheira de mão cheia, muita sobremesa, então eu comia muito. E a minha mãe começou a querer fazer dieta, que eu precisava emagrecer e tudo mais. E ela entrou em umas coisas de alimentação natural. E eu morava num bairro, aqui em São Paulo, que é o bairro da Saúde, que tinha muitos orientais, muito japonês. Então tinha aquela vendinha do japonês, daí ela teve contato com a alimentação macrobiótica, daí conheceu o arroz integral, o seitan, o tofu... as algas, gersal, eram coisas que a alimentação tradicional... E você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha em torno de 10 anos. Ah, tá. 10, 11 anos. Caramba. Se você ver minhas fotinhas, era uma bolota. E aí, nisso, minha mãe começou a fazer essa alimentação natural e a gente ia comprar na casa de produtos naturais. Como eu era muito interessada em assunto de alimentação, eu ia sempre junto. Com 10 anos você já era muito interessada. Eu fazia receita, eu era cozinheira, eu fazia um monte de coisa. Brigadeiro, leite condensado, é isso que eu fazia, não é que eu fazia arroz integral. Aí foi essa mudança, mas mesmo como eu era comilona,
Até comida natural eu gostava, porque eu gostava de tudo. Enfim, nesse momento, frequentando lojinhas de produto natural, que antigamente não tinha nada no supermercado, né? Eu comecei a visitar a Alternativa, casa de produtos naturais que ficava em Moema, que tinha o dono, era uma pessoa meio Hare Krishna, daí tinha aquele estereótipo da trancinha e tudo mais, aquelas roupas soltas. E tinha alguns caderninhos sobre alimentação vegetariana, né, por conta, até é muito tradicional o Hare Krishna, a alimentação indiana. Isso a gente está falando dos anos 80, mas estamos falando dos anos 80, exato. Aí eu comprei esses livrinhos para ter as receitas e tudo mais, tinha seitan, tofu, era tudo ovo-lacto vegetariano. E eu falei, nossa, essa coisa de não... Daí eu lia lá porque eu não comia carne, então eu falei assim, é isso, sou vegetariana. Daí eu me auto-intitulei. E aí eu não comia carne, mas, putz, eu usava as laticínias e tudo. Isso com 10 anos? 10, 11 anos, 12 anos. Mas assim. aí você leu que era por conta dos animais ou por conta da sua saúde mesmo para fazer o regime? Eu fui levado para esse mundo para poder ter uma alimentação saudável, para poder emagrecer, através da minha mãe e tudo mais. Só que eu, como gostava de cozinhar, eu comprei um monte de livrinho, para mim era livro de receita. Olha a dica aí. E era livro de receita. E comecei a ler, e aí tinha sempre aquele prefácio, aquela coisa do ahimsa, da não violência, animais, e amor pelos animais. Tipo assim, óbvio que sou eu essa pessoa. Né? E eu evolui muito nisso, e eu fiquei nessa história. Então eu fui tão interessada em todos esses assuntos, eu fui fazer faculdade de nutrição. Eu sempre, preciso confessar, eu sempre fui uma boa aluna. Muito boa aluna, muito. Minhas notas eram de 8 para cima, assim, sempre. E quando eu era adolescente, assim, eu estudava numa escolinha de bairro, e eu que ia até a 8ª série. Eu falei, precisava escolher uma escola para eu fazer o colegial, na época, né, que é o ensino médio. Sim. E eu escolhi ir pro Colégio Bandeirantes, que é o colégio muito forte, assim, os colégios mais, assim, que mais se estudava. E meu pai falava assim, não, filha, pra que você vai fazer isso? É longe. Pra que estudar tanto? Meus pais nunca foram... Eu era muito prodígio nesse sentido. Não, eu quero estudar sozinho, porque todo mundo que estava no Bandeirantes sabe que o pai obrigava. Tipo, o pai engenheiro, o pai advogado, vai lá, estuda, médico, vai estudar lá. Eu não, eu era a única que estava lá, diferentona de todo mundo. Eu estudei biológicas, área que você podia estudar exatas, biológicas, humanas, eu fiz biológicas. Tipo um técnico, assim. E lá, me preparando. Então, com 17 anos que eu acabei a escola, eu passei em segundo lugar na USP, para entrar na faculdade. E eu falei, eu quis fazer nutrição, porque todo mundo ia fazer medicina. Eu gosto muito dessa parte de saúde. E porque como era uma escola muito forte, para entrar passar no vestibular, todo mundo que queria fazer medicina tentava estar lá. Sim. E na minha classe, todo mundo ia fazer medicina. E eu falei, gente, como que eu posso unir medicina com comida, que é a coisa que eu gosto? E não tinha nutrição. Aí eu fui fazer faculdade de saúde pública. Não tinha nutrição? Era o curso de nutrição dentro da faculdade de saúde pública da USP. Uma especialização. E era nutrição, curso de nutrição. Só que assim, com um olhar muito de saúde pública. Tá. Né? Não tinha muito essa coisa da saúde mesmo, humana, a prevenção... Essa coisa que a nutrição é hoje. Imagina vegetarianismo, imagina esporte, não tinha nada disso. Mas eu fui nessa história. E eu cheguei lá, eu era vegetariana, não comia carne. E, obviamente, tudo que se fazia, técnica dietética, as receitas, a gente fazia muito trabalho para cardápios, para melhorar o estado de saúde, por exemplo, de crianças carentes, anêmicas, e daí tinha muita coisa que tinha que desenvolver. E tudo era com carne, e tudo era com fígado, e um monte de coisa. E eu falei assim, gente... E aí ia no bandejão da USP, os caras já iam colocando assim, não sei aquilo. Aí tomava um copo de leite junto no bandejão. E eu, essa história toda... Nessa época você conhecia alguém ali? Eu não conheci, em nenhum momento eu conheci algum vegetariano. Só o cara da casa de produto natural. Caraca. Eu não conhecia, eu não sabia. Realmente... É de você mesmo. Não assim, conhecia. Anos 80, 90, com certeza, se eu conhecesse algum vegetariano antes na minha vida, eu teria acelerado muito mais o meu processo. Com certeza. Mas assim, eu não entendi. Eu fazia por mim. Tanto que eu fui fazer faculdade, e aí eu falei que eu fiz faculdade de desnutrição, né? E eu tive que... E ninguém aceitava. Minha professora de técnica dietética, eu tinha que fazer receita com fígado para criança ter ferro. Tipo, brigadeiro de fígado. Eu nunca me esqueço.
Vamos colocar leite condensado, açúcar e fígado para dar ferro para as crianças. E a gente fazia as preparações, todo mundo tinha que degustar, dar nota, aquela coisa. Eu falava, não, eu juro, eu jogava no vaso da planta. E eu dava as notas lá, aleatória. Um vaso de planta? Já tinha vaso, a verdade é linda, né? Monumente, tinha vaso. Meu vaso... Devia ficar um cheiro depois. E o vaso ficou assim, tipo, bem adubado, né? Tá. Ale, deixa eu dar um passo para trás até aqui, antes de você entrar na faculdade, que tem história a partir disso. Mas você comentou que seu pai era empresário. Ele nasceu no Brasil ou não? Eu não entendi essa nasceu parte. no Brasil, Tá. nasceu meu pai. Seus avós aqui são italianos? Isso, meus avós italianos vieram na época da guerra para cá. E meu pai era uma pessoa muito simples, né? Eles vieram, aquela coisa de sair da guerra, tentar procurar alguma coisa melhor, vieram, se instalaram aqui, meu avô em Jundiaí, minha avó aqui em São Paulo, e no bairro do Ipiranga, daí em algum momento eles se encontraram. Uhum. Meu avô, a vida inteira, ele trabalhou, ele era torneiro mecânico, ele trabalhava na Philips. Ele fazia Philips, que fazia lâmpada, Philips, que hoje, existe até hoje. que é uma empresa holandesa. E meu avô a vida inteira trabalhou, e a minha avó, ela cuidava dos filhos, né? Meu pai tem 2 irmãos. Sim. E ela era costureira, então ela ficava fazendo costura, fazia capa das máquinas da Philips e tudo mais. E meu pai foi fazer Senai. Meu pai não tem faculdade também, então ele é torneiro mecânico e tudo mais. E ele começou a conhecer a minha mãe, jovem também. E meu avô, pai da minha mãe, tinha uma fábrica de lata. Nossa. Lata. Geral. Lata. Embalagem. Isso. Que na época, gente, não tinha tudo plástico assim. O óleo vinha em lata, tudo vinha em lata. Óleo, tudo. Manteiga, Isso. qualquer coisa vinha em lata. Tudo. Produto de limpeza era na lata e tudo. Então, meu avô tinha uma fábrica, recravadeira, fazia. E meu pai começou a trabalhar com ele. Em um certo momento, meu pai saiu da empresa do meu avô e montou uma empresa. Então, eu já estava quando eu nasci, estava acontecendo tudo isso. Tá. Meus pais eram muito simples, assim, não tinha. Meu pai realmente do zero, assim. Minha mãe fala que quando eu nasci, minha roupa era toda doada de gente que tinha tido filho e tudo. Uhum. Morava no Ipiranga, numa casinha pequenininha e tudo mais. E meu pai, ao longo foi evoluindo nessa coisa, mexer com lata. Ele começou a comprar e vender a matéria-prima para fazer lata, que é a folha de Flandres, né? E ele foi com o tempo ele foi começar a ser muito bem sucedido com tudo isso. Daí a gente mudou de casa, a gente foi para um bairro melhor. Então, assim, quando eu tinha lá, em torno dos meus 7, 8 anos, meu pai começou a ficar bem de vida, melhor de vida, né? Eu tive uma adolescência boa, enfim, muito privilegiada. Meu pai sempre teve... Daí meu pai comprou fazenda e tudo mais. E aí mudou do sítiozinho, né? Que era, inclusive, que ele tinha comprado junto com meu avô e tudo. Foi evoluindo, né? Quando eu nasci era o sítiozinho. E aí depois, depois da adolescência, ele comprou outro sítio. Depois ele foi para a fazenda, que é a fazenda que eles têm até hoje, que é uma fazenda bem legal, no interior de São Paulo. E a empresa evoluindo. E eu nunca quis trabalhar na empresa. Nunca, porque teoricamente é o caminho, né? Você vai lá trabalhar na empresa do seu pai. Meu irmão trabalha, eu tenho um irmão. A empresa existe ainda? Existe. E ainda é de lata, de embalagem? Ele trabalha com... ele aumentou, derivou para outras áreas, mas sim, ele compra e vende a matéria-prima que faz lata. E ele também tem uma fábrica de lata, menor, mas tem. Porque hoje em dia não tem tanto uso, infelizmente. Isso. E ele tem transporte, daí acaba transporte, ele trabalha com resíduos, então ele vai lá, ele tira o resíduo de uma empresa, tipo na Nestlé, que faz café. Daí ele pega a borra do café, tem os caminhões, transfere, vai, leva para o cara que faz adubo. Coisas bem industriais mesmo. Isso, é uma empresa que está acontecendo hoje, mas eu nunca me interessei, porque eu sempre gostei muito dessa coisa de saúde. Entendi. Sempre gostei, então... Comida e saúde. Isso. Foi sua Meu vida, irmão né? não estudava nada, ele só tirava nota vermelha, e meu pai pegava, então já que você não vai estudar, com 10 anos de idade, vai lá trabalhar. Então meu irmão, desde 10 anos de idade, estava do lado dele, sentado lá, dormindo na cadeira, mas estava do lado do meu pai. Eu, como eu estudava, meu pai me deixava estudar. Tá. Né? Então, meu pai sempre foi aquela pessoa bem, assim, sabe, modo antigo, assim, não, tem que trabalhar, tem que estudar, ou estuda ou trabalha, nada de vagabundo, né, na minha família, essas histórias, né? Sim. E aí foi, e eu evoluí, eu quis fazer faculdade e tudo, então eu nunca trabalhei com meus pais, com meu pai. E eu nunca, assim, tive tanto que eu falo, né, a ovelha verde da família, eu fui sair, e eu acho que também, além dessa coisa
eu sempre fui meio feminista, vou dizer a verdade. No sentido de, eu quero fazer por si próprio, sabendo que eu tenho um pai, uma condição... Tudo bem, sabia que eu tinha uma condição confortável, né? Eu não precisava, nunca precisei trabalhar, assim, obrigatoriamente, senão eu ia morrer de fome. Posso dizer a verdade aqui, né? Tem um privilégio nessa história. Mas eu também nunca quis depender dos meus pais. Daí depois, né, ao longo da faculdade, eu já estava namorando com o Henrique, que é meu marido até hoje. Ah, é? Vamos voltar então na faculdade. Você entrou então na USP, segundo lugar. Na USP, em segundo lugar, em São Camilo também, em segundo lugar. Eu escolhi, obviamente, a USP, porque é de graça também. Sim. E eu não queria ficar bancando. Eu sempre tive essa coisa de querer ser autossuficiente. Entendi. Tipo assim, achar meu lugar, sabe? Sim. Então, eu fui evoluindo, daí depois, ao longo da faculdade... eu já fazia alguns trabalhos, fazia outras coisas, inventava mil modos, eu sempre fui muito... E esses brigadeiros aí, que me chamou a atenção, esses brigadeiros. Não, Você não conseguia experimentar, imagino, porque você já não comia carne há muito tempo. E você dava nota? Você escondia no vaso de planta? Obviamente que minha nota era baixa, né? Entendi. Mas assim, eu tinha nojo de olhar. Imagina, o fígado, quem olha fígado? Não, acho que nem quem come carne vai gostar de quem um consegue brigadeiro. olhar? Você pega uma bancada com fígado ali, eu juro. E eu tinha uma coisa na faculdade que eu preciso contar. Eu sempre gostei muito dessa coisa de estudar e de fisiologia. Eu tenho essa coisa metabólica. E eu fazia a faculdade de saúde pública da USP, que era na doutora Arnaldo. E como eu fiz colégio Bandeirantes, meus colegas do colegial, a maioria entrou em medicina. E a maioria na USP. Então, a faculdade de medicina da USP é do lado da faculdade de saúde pública, ali no HC. Então, né, o HC, que é eles centro, tem a faculdade de saúde pública clássica e a faculdade de medicina da USP. E ali, do lado do HC, na faculdade, tem o SVO. Sabe o que é SVO? Não. Serviço de Verificação de Óbito. Que é quando você morreu. Vão te levar lá para fazer uma averiguação do que você morreu. Tá. Né? Que é diferente do IML. Isso que eu ia falar, não é o IML? O IML é uma coisa que envolve mais coisa de polícia. Porque quando você foi morto, daí você vai pro IML. Aconteceu uma chacina, uma investigação, um assassinato. É o IML, porque envolve polícia no lugar. O SVO é quando você morre e você precisa saber do que morreu. Eu preciso dar lá uma causa de morte no atestado. Tá. Então o pessoal morria lá e levava. E você vê como é uma loucura a minha coisa? Eu não conseguia ver animal, eu não conseguia ver animal sofrendo, eu não conseguia ver cachorro machucado que eu chorava. Meu Deus do céu, assim, sabe? Ver a galinha, o pintinho com a patinha, eu ia lá, abraçava, me engessava, sei lá o que eu fazia, enrolava. Eu sofria demais com qualquer coisa que eu via com o bicho. Eu só via uma formiga perdeu a pata, eu chorava, que eu queria salvar a formiga. Eu pulava na piscina para tirar a abelha que caía na piscina lá no meio, eu não conseguia tirar com a varinha, eu pulava na piscina no frio para tirar a abelha, que eu não conseguia ver a abelha se debatendo ali morrendo. E olha que loucura é isso, preciso contar, já que aqui para falar as coisas. Sim. Eu adorava ver autópsia. Nossa. Então, na hora do almoço da faculdade... Mas peraí, eu vou te defender aqui também. Não era ninguém sofrendo, né? Não, era exato. um trabalho que tinha que acontecer de qualquer maneira. Mas eu sofri... exato. Se eu via alguma coisa, tipo um bicho morto, eu chorava, desesperada. Ah, tá. Mesmo já... Se eu via um cachorro atropelado, meu Deus do céu, acabava comigo. Eu ficava dias, assim, com aquela imagem na minha cabeça. Mas o que você ia fazer na autópsia? Eu queria entender tudo. Então, e assim, eu não tinha... Ai, será que eu falo isso? Eu não tinha aquela coisa, aquela empatia. Então, eu vi o humano morto ali, tá? E aí, vamos ver o que aconteceu. Tipo, eu não tinha o mesmo sentimento do cachorro que foi atropelado, sabe assim? Tô contando assim, lavando a alma aqui. Eu ia lá, então, a faculdade para mim, eu era muito investigativa. Então, eu ia na hora do almoço, pegava o crachá da USP junto com os meus amigos, que eu não podia ir lá, porque eu era da nutrição, não era da medicina, mas meus amigos, todo mundo vem cá. Já prescreveu também, né? A USP não pode fazer mais nada. Vai. Aí, eu ficava lá tentando adivinhar, daí foi bom, porque, eu entendi tanta coisa. Porque você abre a barriga, de verdade, você abre o corpo de uma pessoa obesa, né, que comeu muita carne, aquela que você vê as artérias entupidas, você corta a artéria, você vê, olha aqui uma placa de ateroma, olha como funciona. Você vê o pulmão do fumante, você vê o fígado com esteatose hepática, de quem come gordura demais, de quem bebe demais, assim. Você começa, isso tudo, assim, foi... E é difícil, você não vê isso em livro. Na nutrição não tem esse tipo de aula? Não tem. Tinha aula de anatomia, mas era meio que pra ver a anatomia. Tá. Os cadáveres já tudo meio seco ali, você ia lá, abria, olha, isso aqui, papá, check. Mas eu vi o corpo fresco.
né? O corpo já ali curtido é diferente, você vê meio uma múmia, né? Vamos dizer assim. Sim. Agora eu vi o cara que acabou de morrer, ainda quase quente, a gente abria o cérebro. E deu para entender muita coisa. Isso começou a me ajudar muito a entender hábito de vida. Tipo assim, o estilo de vida que você leva e quanto isso impacta. Esse aqui fumava. Esse aqui comia gordura demais. Dava para ver claramente abrindo a pessoa. E eu adorei tudo isso. E eu não tinha tanta empatia, vou dizer a verdade. Sim. E essa faculdade. E depois disso, Fábio, eu me casei no ano que eu me formei. Porque eu já namorava o Henrique desde os 17 anos. Nossa. A gente tava junto, eu queria ser independente. Eu falei, quer saber? Bora. Daí a gente casou. Aí eu comecei a trabalhar, assim, tipo... E o seu marido, eu já ouvi algumas vezes, mas nunca conversei com ele. Ele trabalha na área da saúde também? Não, nada. Ele tem uma família também de italianos, né? De irmão, de primo, que ele trabalha no mercado de relógios. Ele tem fábrica de relógio em Manaus. Olha, nada a ver. Relógio, trabalha com joias, trabalha com outras coisas, com empreendimento imobiliário. Então, tem uma holding da família dele, que ele trabalha junto, então ele administra tudo isso, mas é uma vida bem... Nada a ver com a minha vida, assim, né? Nada a ver. Ele é o único cara diferente ali, inclusive dentro daquele ambiente que faz esporte, que se alimenta bem, que é vegano, que não come bicho. Tiram o barato dele todo dia, não cansam. Não cansam. Mas é essa história. Ele realmente tem uma aparência de alguém bem saudável. Hoje, 6 horas da manhã, já saiu para treinar. Quando você conheceu ele já era vegetariano ou não? Não. 17 anos? Não. Você já era? Eu não comia carne, exato. Tá. Não. Você considerava vegetariano? Sim, vegetariano. Comia leite? Isso, mas depois, eu preciso falar, depois da faculdade, eu comia, assim, eu trabalhei muito com esporte, porque além de tudo eu gostava muito de esporte. Tá. Preciso dizer que eu voltei a comer frango. É? Mas por quê? Na faculdade te convenceram que precisava? Você sofria bullying? Não, ninguém nada, porque sempre fui muito, assim, tipo, ninguém nunca me bulinou, porque eu nunca aceitei isso, assim, sabe? Não tinha pressão nenhuma, eu sempre fui muito convicta das minhas coisas. É que eu, de verdade, comecei a trabalhar com esporte, eu acho que por isso que eu tenho por isso que eu fiz o guia de nutrição esportiva vegetariana da SVB. Eu comecei a trabalhar com esporte e a única coisa dentro do esporte que se falava é proteína, porque a nossa live de proteína. Proteína. E, de verdade, contam essa história tão errada na faculdade, que eu, de verdade, achava que eu não consumia proteínas. Não consumia proteínas, porque o feijão não tinha quase nada de proteína, não sei o que lá. E aí, aquelas quantidades volumosas, absurdas que se colocavam, era muito empírica a nutrição esportiva, há quase 30 anos atrás, muito empírica. Você acreditava que quanto mais proteína, mais músculo, precisava comer muito. Então, foi aquela era que começou a suplementação esportiva. Eu participei muito ativamente de tudo isso. E eu tinha na minha cabeça que eu tinha déficit proteico. E eu treinava muito, eu treinava todo dia e tudo mais. Aí eu tava, então eu vou comer uma proteína, vou comer frango. Mas eu comia como? Frango desfiado, aquele filé de frango grelhado. Eu nunca comi uma coxa. Tá. Até hoje, assim, só de pensar. Então, assim, eu preciso dizer que isso aconteceu. E depois, eu nunca comi peixe na minha vida inteira. Nossa, nunca? Então, que você se lembre, pelo menos? Nojo. Lá atrás, tinha nojo. Sim. Aí, o que aconteceu? Nessa época, depois da minha faculdade, já na fase entre meus 20 e 30 anos, eu, com essa coisa da proteína e tudo mais, foi comendo quando chegou o restaurante japonês, né? Nossa, culinária japonês, tudo era japonês, né? Eu ia no japonês. Aí você experimentou? Daí eu experimentei peixe. Daí eu comecei a comer rolinho lá, que tinha um peixe e tudo mais, mas durou pouco, viu? Tá. Porque eu comia aquilo... Sabe quando... Eu acho que eu criei uma dissonância cognitiva pra eu entrar dentro desse processo, porque de verdade, eu odiava peixe, eu não sei como eu comia peixe cru. De verdade, agora olhando pra trás. Falando em voz alta, né? Cara, como é que eu fiz uma besteira dessa? Tipo assim, mas eu comia, porque no social, tudo, não sei se você viveu essa época, meus amigos, as pessoas, tudo era no japonês. Todas as festas, todos os encontros, tudo era no japonês. E tinha a questão da proteína, que daí tinha o frango. Então, eu comia peito de frango e comia japonês. Por um período. E aí veio, aos poucos, essa coisa da alimentação mais natural voltando na minha vida. E aí veio, nessa história toda, não tinha Google. Tô falando de 30 anos atrás. A internet até. Não tinha internet. Eu estudei minha faculdade inteira num livro, na biblioteca. Né? Não tinha essa coisa.
E com o passar do tempo, obviamente, a gente começou a pesquisar, comecei a ver coisas, daí comecei a ter acesso, e eu comecei a procurar sobre proteínas, essa coisa da nutrição esportiva, proteína alternativa, daí eu comecei a trabalhar, evoluir, consultório, várias evoluções, comecei a trabalhar na indústria, e aí, cara, informação, né? Eu tinha onde procurar informação. Aí eu comecei a entender várias coisas que eu falava, gente, olha quanta coisa errada a gente fala e quanta coisa errada eu fazia por total, assim, falta de informação, mesmo sendo profissional de saúde. Mas isso você está falando depois da internet. Na era da transição da internet. Mas antes disso, você saiu da faculdade e qual que foi o seu primeiro trabalho pós-faculdade? Eu comecei a atender em consultório, em academia. Eu fazia 2 coisas, assim, porque a minha pós-faculdade, ela foi junto com a gravidez da Nath. Sim. Porque eu me formei, casei no mesmo ano, que foi em 96, e a Nath nasceu em janeiro de 98. Então, em 97, que teoricamente, primeiro ano, né, eu já fiquei grávida, e então eu sabia que não ia ser uma coisa que não ia construir eu ia entrar tão forte na profissão pelo fato de que eu sabia que daqui a pouco eu ia ter filho. Sim. Então, eu comecei a atender em academias próximas da minha casa, onde eu já atendi. Como eu já era do mundo da academia, você é nutricionista, vem cá, atende aqui, atende um amigo da faculdade. Eu tinha muitos amigos. Então, comecei a atender os amigos. Então, eu atendia ou no consultório, dentro de 2 academias que eram próximas, e também fazia um personal diet, em que eu ia na casa da pessoa, porque eu era muito boa de cozinha. Então, eu ia na casa da pessoa, fazia uma anamnese, via o que ela precisava, montava uma dieta. Anamnese é quando você faz um inquérito da vida da pessoa para você poder, tipo, como que você é, tipo, é uma entrevista. Uma entrevista com um olhar nutricional, o que você come, o que você gosta, alergia, doença, essas coisas. E eu montava o plano alimentar e eu dava aula de culinária na casa das pessoas. Né? Então eu ensinava a cozinhar, daí eu comecei a ensinar a ir no supermercado. Mas as pessoas não pediam para você ensinar a fazer bife, por exemplo? Então, daí sim, não, carne, eu nunca coloquei nenhuma dieta que eu fiz na minha vida, assim, eu coloquei carne vermelha. Entendi. Nunca. Então, assim, na época então, eu fazia coisa com frango, fazia com peixe, porque a proposta sempre foi, porque o vegetarianismo na minha vida era uma coisa meio até obscura, sabe? Não era uma coisa assim, hoje, imagina, até 500 tatuagens, só não falta fazer o vegan na testa. Né? Entendi. Tipo, hoje é pé no peito. Sim. É veganismo em cima de tudo que eu faço. Mas lá atrás, assim, era uma coisa meio intuitiva da minha parte, instintiva, meio envergonhada da minha parte. Porque eu era nutricionista, mas como assim que eu não prescrevia proteína, eu não poderia prescrever? E até entrando no mercado, conversando com aquele monte de esportista que era minha área, se eu fosse falar de vegetariano, essa nutricionista não é boa para mim. Sim. E eu precisava me colocar, então eu precisei trabalhar com tudo para eu poder me posicionar, conhecer e até ter essa segurança e tudo mais, né? Então foi isso, eu comecei, depois a Nath nasceu, daí a Nath nasceu e eu, assim, eu sou muito intensa em tudo que eu faço. Agora eu vou ser mãe. E eu nunca aceitei, assim, isso é uma coisa minha, né? Não julgando os outros. Eu nunca aceitei a ideia de terceirizar a educação das minhas filhas, ou cuidar das minhas filhas para uma enfermeira, para uma babá. Né? Então, nunca tive uma cozinheira na minha casa para fazer a minha comida. Então, por mais que de verdade, como eu falei, eu sempre fui privilegiada. Eu poderia ter uma babá, poderia ter uma cozinheira. Tinha minhas amigas que tinham babá, cozinheira e motorista. Entendeu? Assim, pra cá e pra lá. Até o pediatra ia babá com motorista, entendeu? Tipo assim. E eu nunca aceitei isso, né? Isso também veio da simplicidade dos meus pais. Minha mãe sempre fez tudo, minha mãe fez a minha comida, meu pai sempre fez tudo, abriu a empresa, por mais que eu não precisava, 5h30 da manhã, sabe? Então, eu sou assim. E eu falei, agora eu vou ter que me dedicar à minha filha. Então, eu diminuí drasticamente meus atendimentos, eu fazia mais alguma coisinha assim, porque eu também, nessa época, meus pais já moravam no interior. Meu pai, até a pandemia agora, ele ficava de segunda a sexta em São Paulo trabalhando. Sexta de manhã ele pegava o carro, fazenda e voltava domingo. Ele continuou fazendo a vida inteira? A vida inteira, até a pandemia. Porque a pandemia eu falei assim, pai, chega, que você é grupo de risco. Né? E aí, a minha mãe, quando eu me casei, ela fez o sonho da vida dela, que era sair de São Paulo, e ela foi morar na fazenda. Minha mãe é um caso à parte aqui nessa história, porque minha mãe, ela realmente, muito do que eu sou, instintivamente vem da minha mãe. Minha mãe chegou numa época na fazenda e tinha 150 gatos.
a 150 gastos. Minha mãe é da agricultura, minha mãe é das plantas, das flores e dos cachorros abandonados. Minha mãe fala, ela é a maior acionista da clínica veterinária da cidade. Porque todo dia tem cachorro internado, tem coisa assim, ela resgata todos, enfim. E a fazenda fez isso acontecer, ela não gostava da cidade. E eu vejo que o movimento que, mais tarde a gente pode falar, é o que eu tô fazendo também. Então, e nisso eu não tinha minha mãe do meu lado aqui em São Paulo. Então, o que eu fiz? Eu falei, tem que ficar dentro de casa, numa cidade. Eu tô trabalhando pouco. Eu peguei, aluguei uma casa e fui morar lá em Serra Negra, numa cidade da minha mãe. Na época do nascimento da Nath. Da Nath. A Nath nasceu, depois de alguns meses eu fui morar lá. Entendi. E na época, como eu não queria ficar sem trabalhar, não queria depender de ninguém, o que eu fiz? Eu comprei uma pizzaria. Muito italiano isso. A gente ia sempre comer pizza. E era a melhor pizzaria da cidade. Comprou. E aí o cara tava lá, não sei, eu vou vender, quanto você quer? Tá, pô. E aí, cara, daí o Henrique, meu marido também, ia pra lá me ajudar. Eu comprei Em Serra Negra. Em Serra Negra. Cidade turística, então a sexta, sábado e domingo, que era o movimento. E aí eu ficava lá, eu ficava trabalhando, montava as pizzas e tudo mais. E assim, claro, tinha linguiça, tinha tudo lá, né? Eu trabalhava nisso, então eu conseguia ficar com a Natália no peito o tempo inteiro. Daí a Nath depois andava, ela ficava engatinhando na pizzaria, depois ela ficava lá brincando de massinha de... Ela não teve massinha de modelar, teve massinha de pizza. E ela ficava lá, daí ela me ajudava a cortar, com 1 ano e meio ela estava ajudando lá a cortar, amassar a berinjela. Então eu fazia as coisas. E hoje ela tem uma ligação com comida também, é nutricionista. Gastronomia. Ela fez gastronomia. Achei que ela era nutricionista. Não, ela fez gastronomia. Entendi. E tá morando em Serra Negra. Tá morando em Serra Negra, então todo mundo voltando. Olha o ciclo. E aí isso, e aí eu fiquei 2 anos morando lá. E depois chegou um momento que eu achei que tinha que voltar, que ela já estava indo pra escola e tudo, e aí eu fiquei grávida da Bruna. Daí, você tem 2 filhas, é verdade? 2 filhas, E a Bruna, daí nasceu a Bruna, daí eu fiquei em São Paulo com ela, daí rapidamente, segunda filha, com 1 ano e pouquinho, eu já coloquei ela na escolinha e eu comecei a trabalhar no período que elas estavam na escola. Mas eu nunca tive babá, eu nunca tive ninguém para cuidar das minhas filhas, ninguém nunca cozinhou para minhas filhas, eu fiz tudo. E os seus pais, eles hoje em dia são vegetarianos, veganos? Não são. Os meus também. A minha mãe, ela fala, eu tenho um relato dela assim, você é tudo que eu sempre quis ser. Eu até choro. Dessa coisa do posicionamento firme, dessa coisa da ética com os animais. Então, a minha mãe, assim, ela praticamente, desde que eu comecei a ser tão ativista assim, isso foi muito impactante para ela, porque para ela é a realidade. Então, a escolha dela é não comer. Não comer. Então, ela não come, ela vai pedir um bife, não come. Tá. Mas ela não se auto-intitula, sabe? Vegana e tudo mais, ela vai lá comer um bolo que tem ovo. Então, assim, ela não tá nesse nível. Mas meu pai fala, eu como que tiver. Meu pai é uma draga. Né? E hoje ele vive ele vive em Serra Negra, a Nath está morando lá, e a Nath que cozinha todo dia para ele na hora do almoço. E ele só come planta. Entendi. Ele fala que nunca pastou tanto. Mas é muito bom, né? Para a saúde dele, pelo menos, já que ele não despertou o olhar para... Mas ele fala, imagina, ele é muito apegado com os animais também. É aquela coisa, né? Eu acho que da mentalidade, de você não evoluir o pensamento também. Ele tem 80 anos hoje, mas assim... Você vê, estava agora em casa com ele, os gatos, você chama gato de filho. Ai, filho, vem, filho. Filho, dog. E é uma coisa, né? Ele estava sentado aqui em casa hoje, meus cachorros, eu tenho 3, eles 3 em cima dele, assim, e ele passando a mão, ele cuidando. Então, assim, você vê esse amor, assim, as pessoas precisam... Eu falo para ele, né? E o porco, pai? É o porco. Ele pensa um pouco, mas depois ele volta pro vórtice da vida e vai na tradicionalidade. Como a maioria das pessoas. Como a maioria das pessoas. Agora, minha mãe não. Minha mãe tá lá. Minha mãe, se um dia tiver alguma coisa de bicho assim, ela tem a culpa, ela sabe. Entendi. Então, voltando agora, você saiu da faculdade e aí começou a atender academia e tal, mas até então você tinha deixado de ser vegetariana, né, que você era antes. Eu quero saber quando você voltou a ser vegetariana e se tornou vegana, né, essa ativista que a gente conhece hoje em dia. Bom, depois do nascimento da Bru, eu já estava em São Paulo de volta, daí, assim, com as meninas na escola e tudo mais, eu consegui ter tempo, né? Porque essa coisa de ser mãe é uma coisa, e assim, mãe de verdade, né? Que não que as outras não sejam, mas assim, aquela mãe raiz, que cuida, que tá junto. Eu comecei a atender, daí eu montei um consultório próprio e atendendo parceria com médicos e tudo. E a minha vida, assim, e junto com isso, obviamente,
evolução da ciência, evolução também da internet para ter acesso às informações, até porque o consultório, ele é bastante... Você começa a ser bem sucedido no consultório, sua vida vira 4 paredes, você não sai mais de lá, né? Uhum. Isso aconteceu muito rápido, assim, eu tive talvez sorte, talvez competência, não sei o quê, e também momento, porque hoje a nutrição é muito concorrida. Uhum. Mas na minha época, lá atrás, assim, a Bruna, minha filha Bruna hoje tem 24 anos, estou falando de praticamente 20 anos atrás, tinha poucos nutricionistas que se destacavam, que faziam um trabalho diferenciado. Como eu trabalhava com esporte, corpo bonito, emagrecimento, saúde, era uma coisa assim que todo mundo... E eu frequentava aqui em São Paulo, ótimas academias, eu sempre treinei, sempre tive um corpo legal, também meio que uma vitrine, sabe? E meu consultório começou a ir, as pessoas querendo e tudo mais, enfim. Essa evolução fez eu ser muito bem sucedida no consultório. Eu tinha fila de espera de 6 meses para uma consulta. Uau. Daí eu comecei a cobrar mais caro e as pessoas ainda queriam mais ainda, porque virou meio que uma coisa de desejo. E paralelo a isso, atendendo famoso, daí vai... Porque você começa a andar no meio de pessoas assim, lugares bacanas, pessoas mais conhecidas, aí uma pessoa fala, daí começou a internet, enfim, nesse caminho todo de internet, com rede social, o consultório lotado, eu tive acesso, eu comecei a me conectar com várias coisas. E o que aconteceu? Eu comecei a fazer um trabalho de mim mesma, de analisar o que estava acontecendo na minha vida. E de verdade, eu estava indo para um lado da nutrição que não era o que me fazia, o que eu sentia como, ou não é fazer feliz, mas assim, não estava me motivando, que era o quê? Era uma nutrição muito voltada ao ego, muito voltada à estética. Porque você atendia, por exemplo, eu atendia a Cláudia Raia. Daí atendi... Olha, você atendia a Cláudia Raia. Atendi muito tempo a Cláudia. Quando ela se separou do Edson, ela ficou linda. Eu fiz ela emagrecer e ela ficou rasgada de cinta liga nos palcos. Ai, a Alessandra. Aí todo mundo queria. Daí veio a Globo inteira atrás de mim. Enfim, mas no final era muito ego. Era muita coisa vazia. As pessoas queriam fazer qualquer coisa para estar linda, maravilhosa e magra, não olhando para nada. E em paralelo a isso, acho que eu não contei essa história toda. Eu sempre fui muito ecologista. Sempre fui natureba, defensor, abraça a árvore, real. Até eu já vi fotos suas abraçando muito abraça a árvore, tudo que é coisa. Eu sempre quis cuidar da natureza, aquela natureza. E o consultório, fisicamente, te faz ficar no ar-condicionado, 4 paredes, todos os dias, de manhã até o final do dia. Isso já começou a mexer no meu espírito. Segundo, aquelas pessoas com aquelas vontades, aqueles egos e aquelas coisas muito superficiais, ninguém queria de verdade ir para a alimentação natural, cuidar e tudo mais. E eu comecei a estudar sobre outros aspectos da nutrição. Então eu juntei todo esse caldeirão de coisas, eu não estava feliz dentro dessa. Por mais que eu era muito bem sucedida, reconhecida, ganhava muito dinheiro, sozinho, não dependia de ninguém, eu não estava feliz naquela história. Por quê? Porque eu estava dentro de 4 paredes e eu sou meio que aventureira, sagitariana, sol, natureza, pisa na grama, abraça a árvore. E isso me fazia mal. Segundo, as pessoas que eu atendia não queriam aquilo que eu entendia que era a melhor nutrição. Falei, gente, onde eu vou parar com essa história? E, em paralelo, eu comecei a estudar sobre alimentação natural. E eu comecei a conhecer o que era a tal da alimentação. Daí voltou de novo a alimentação vegetariana na minha vida. Então, eu comecei a estudar sobre as proteínas alternativas, papá. Daí eu tive uma... Isso em que ano, Lê? Estão falando de uns 14 anos atrás. Ah, tá. Não é... Eu tinha... Já depois dos anos 2000. Eu tinha uns 30... 2010. Isso. Por aí. 2010, 2011. Tá. 2010, isso. Tá. Eu tava no auge, assim, atendendo um monte de gente chique e tudo mais. E eu comecei a falar, daí, muita suplementação e aquele monte de aditivo. Nada... Eu tava... A indústria de alimentos... Um monte de coisa artificial. Eu estava muito inquieta e triste nessa época. Eu falei, não é isso. Só que, por outro lado, você está num vórtice que te joga lá em cima, né? Como você vai sair daí? Tipo assim, o que todo mundo queria alcançar como profissional, eu já alcancei. Eu vou pegar e falar, não quero mais, tchau. Não dava, né? Assim, teoricamente dava, assim, né? Mas eu falei, como que eu vou fazer? Mas é difícil. E foi tudo junto. Daí eu comecei a me conectar com essa coisa da alimentação natural, comecei a falar sobre isso, comecei a implementar a alimentação natural mais... Tipo assim, eu ganhei uma solidez como nutricionista e um nome que eu podia ser mais pé no peito do meu paciente mesmo. Vem cá, não é isso que você vai querer. Você veio aqui para querer isso aqui, não é isso que você vai fazer. Você vai fazer aquilo. Daí eu comecei a mudar meu posicionamento. Tá bom, paciente. Não. Para de se preocupar com esse abdômen. Vamos preocupar com aquilo.
Tá vendo que tá pegando fogo? Tá vendo que tá acontecendo aquilo lá? Você vai reduzir o conceito. Daí eu comecei a entender, daí caiu o quê? Proteína animal e meio ambiente. Cara, comecei a ver tudo isso. E nessa história toda, eu comecei a assumir um padrão muito natural da minha alimentação. E aí eu olhava para aquele frango, cara, não. Daí eu olhava daquele japonês, o japonês durou pouco, porque eu comecei a ter nojo. Daí eu comecei a ir lá só comer pepino. Eu gastava uma grana no rodízio para comer pepino. Daí eu comecei a não ir mais também. Então eu já voltei a praticamente, deixei de comer os animais, assim, carne. 2010, eu meio que 2011, e aí isso aqui 2012, comecei a assumir um papel. Eu sou vegetariana de novo. Tá. Comecei, até já tinha rede social naquela época. Sim. E eu comecei a falar de vegetariano. Se você ver, tem post meu, alimentação vegetariana e tudo mais. Daí quando foi 2012, 2011, 2012, eu comecei a fechar dia, eu comecei a fazer, eu não aguento mais isso aqui. Fechava o dia inteiro do consultório, e aí começaram umas oportunidades para dar consultoria na indústria. Porque a indústria, eu falava assim, eu meti o pau nos alimentos industrializados, porque eu falava, isso aqui, corante, aditivo e tudo mais, vamos mudar isso. Eu disse, vem cá e muda. Então eu comecei a prestar consultoria para a indústria. E esse negócio começou a ir bem, começou mais indústria, mais isso aqui. Eu comecei a falar, daí tinha rede social, eu falava dos produtos que estavam fazendo essa mudança, que esse produto era melhor que aquele, daí as indústrias começaram a me mandar um monte de coisa. Enfim, eu entendi que eu podia também fazer outras coisas, além do consultório, que para mim, nutricionista era consultório. Sim. Né? E comecei a ter tempo, porque o consultório me sufocava de tempo. E eu comecei a ir num congresso aqui. Daí eu tive em 2011, eu falei, quer saber? Em 2011 eu falei assim, eu vou para os Estados Unidos para estudar. Primeira vez que eu fui estudar sobre alimentação natural nos Estados Unidos, fui para uma feira, que é a Expo West, que é a maior feira de alimentação natural do mundo, e emendei com um curso que eu fiz nos Estados Unidos. Cara, daí eu conheci o que era plant-based. Eu falei, plantas. Então foi uma evolução. Mas aqui no Brasil já tinha. Não, ninguém falava disso. Plant-based. Plant-based não, mas vegano. Sim. Eu já era vegano nessa época. E eu não tinha contato com nenhum vegano, não conhecia, eu não sabia quem era um vegano. Pra mim não tinha. E com a coisa do plant-based, eu comecei a seguir, ver gente grande. Eu falei assim, gente, olha essas pessoas, o que eles estão falando. E aí eu fui fechando o dia do consultório, eu montei uma equipe de nutricionistas para atender meus pacientes, eu comecei a administrar o meu consultório e diminuir. E eu comecei a trabalhar na indústria, e para trabalhar na indústria eu comecei a pesquisar muito, comecei a estudar. E eis que eu conheci Paula Gandim. Ah, tá. Conheci Paula Gandim, nutricionista, que era ovo-lacto-vegetariana, 2012 e tudo mais. Eu era muito famosa como nutricionista, comecei a dar aula, fazer curso, fazer palestra. E eu conheci a Paula nessas histórias, ela já era vegetariana. E ela me mandou, eu falei assim, me manda uns materiais, ela me mandou várias coisas da SVB do Eric. Da Sociedade Vegetariana Brasileira. Dr. Eric Slivit, que é um do Dr. Eric, daí eu conheci o trabalho do Dr. Eric, daí o livrinho, falei, não, olha essas pessoas, eu comecei, sabe aquelas pessoas, nossa, tipo assim, sabe aquela que você quer reverenciar? Tinha até vergonha dessas pessoas, assim, porque eram pessoas, tipo, era muito o que eu queria ser, assim, que minha alma queria ser, sabe? Por outro lado, eu estava muito apegada, porque na indústria também, eu fui muito rápida também, muito bem sucedida. E eu fui, como eu trabalhava com esporte, eu comecei a trabalhar na indústria de suplemento. E eu fui chamada para trabalhar em 2012 na maior empresa de whey protein no mundo, que é a Glanbia. Glanbia, que faz Optimum Nutrition, Isopure. São proteínas, aquele pote de whey preto com aquele rótulo avermelhado. Mas tem no Brasil essas marcas? Tem. Mas é a maior do mundo. De whey também. É a maior do mundo. Entendi. E eu era a Miss Whey, porque eu comecei a falar de proteína do leite, proteína isolada, papá. Fui trabalhar, daí eu ia para os Estados Unidos, para os congressos deles, eventualmente. Eu podia representar a rainha do whey. Eu tenho uma plaquinha. Assim, Miss Whey. Miss, não é Miss Whey de zoar, né? Miss Whey. Hoje serve para cozinhar mesmo. Total, Miss Whey. Assim, então, eu estava muito nesse mundo, daí eu conheci a Paula Gandim, daí eu conheci a SBB. Quando foi 2013, eu conheci a campanha Segunda Sem Carne, e eu comecei a falar, tem vários vídeos meus, comecei a falar de Segunda Sem Carne, vamos reduzir, papapá. Eis que essa transição também foi muito rápida. Eu já estava trabalhando em tudo, quando foi 2014, porque esse ano, 2024,
em novembro, eu vou fazer 50 anos. Em 2014, eu fiz 40 anos. E essas coisas, eu gosto dessas marcas da nossa vida, sabe? E eu falei assim, cara, eu preciso... É momento, sabe? Começou toda essa revolução, eu fui diminuindo consultório, consultoria, conheci o vegetariano, comecei a falar de plant-based. Isso alimentou uma coisa que sempre aconteceu na minha vida, o ativismo. Eu sempre fui a líder da escola, aquela do grêmio da escola. Eu fazia greve na frente da escola. Sabe aquela coisa? Eu tinha bullying com o coleguinha que era gordinho, ou então com o coleguinha que sei lá o quê. Eu era a defensora do coleguinha. Eu lembro até hoje que eu estava na escola ainda, no colegial, antes, né, no primário lá, e teve um negócio das baleias que estavam matando as focas. E eu fiz junto com o projeto Salva Mar. Não sei como, eu não lembro como eu cheguei nessa história, não tinha nem internet, mas daí eu ia lá, eu fui no protesto contra a matança das baleias, foi quando eu conheci o trabalho de Paul Watson, né, que aquilo lá, até fiz um vídeo recentemente falando sobre isso, que os canadenses matavam as bebês focas com aquela foice, e aquela raça de sangue, aquele bebezinho foca. Aquilo lá, aquelas fotos que eu vi no jornal, aquilo lá na revista me matou por dentro. Eu protestava e tudo mais. Não deixava cortar árvore, sabe? Aquele cara que jogava sujeira. Vem cá, você esqueceu aquilo ali. Então... Mas em que momento o veganismo mesmo entrou? Então, porque você conheceu a Paula, ela nem era vegana. Eu não era vegana. Mas então, o que aconteceu é que essa redução do consultório que me tirou dessa prisão de 4 paredes, me abriu para a consultoria, que era um trabalho mais dinâmico, conheci mais pessoas, conectei com a Paula, comecei a fazer congresso, fui para os Estados Unidos e tive o primeiro contato com o que era plant-based. Juro, isso veio um turbilhão que aflorou várias coisas minhas de verdade, um pouco do ativismo. Não, eu tenho que parar de olhar só, porque eu trabalho aqui, porque o outro. Não, eu acho que eu tenho que, já estou no momento da minha vida, eu vou fazer 40 anos, que eu tenho que me posicionar com as minhas verdades, né? E nessa história toda, quando eu fui fazer 40 anos, eu fiz uma festa de aniversário, né, em novembro, em que eu falei assim, agora eu vou colocar minhas verdades para as pessoas. Quem vai na festa de aniversário? Pessoas próximas. Então eu fiz, no restaurante, naquela época eu tinha acabado de conhecer a Priscila do Banana Verde, né, que eles estavam, herreira, maravilhosa, e ela estava no momento que ela precisava, o Banana Verde estava fraco e tudo mais, eles me chamaram para ajudar a fazer... divulga pra gente. Putz, eu adorei ela. Eu falei assim, vem cá. Segunda-feira tá fechado o restaurante à noite, não tá? Aliás, tá. Posso fazer uma festa no seu restaurante? Daí a gente combinou, eu fiz um cardápio vegano. Mas até então você não conhecia ninguém vegano, né? Você tinha referência ao plant-based. Exato, pouco. Daí a Paula tava transicionando. Tava falando sobre isso com ela. E aí eu falei assim, olha, eu vou fazer uma festa de aniversário. Falei pra Paula, liguei pra Paula. Primeiro eu falei, Banana, dá pra fazer uma festa aí? Dá. Tem cardápio vegano? Tem. Vegano que vai ser 100% vegetal, porque eu tava no 100% vegetal. Vou fazer uma festa, eu vou chamar toda a minha família, todos os meus amigos, todos os meus clientes, pra contar umas coisas pra eles. E aí, em vez de presente, porque eu também já, todo esse momento, me aflorou o minimalismo, essa coisa de, tipo, eu já fui consumista lá atrás e é uma coisa que eu falei assim, não, eu tenho que mudar todos esses aspectos. O que eu quero mudar na minha vida? E com 40 anos é a virada. Então eu vou comunicar quem é a nova Lê nessa nova fase. Eu falei, eu não quero presente, não quero nada material, eu quero doar para alguma coisa legal. E eu conheci essa campanha Segunda Sem Carne. Falei, eu quero doar para essa campanha Segunda Sem Carne para a gente implementar a Segunda Sem Carne nas escolas. E nisso, tive uma reunião com a Mônica, que foi quando eu conheci a Mônica, vegana. Mônica Boava. Mônica Boava. Especial aqui. Mônica Boava. Presidente da SBB hoje em dia. Isso. E ela pegou e falou assim, não, vamos fazer. Eu falei, eu quero doar as doações do meu aniversário, só que eu quero uma coisa, que vocês apresentem o que é a campanha Segunda Sem Carne no meu aniversário. Então, aluguei um projetor, um telão, e a Mônica veio, eu doei em vez de me darem presente, fez uma campanha do aniversário da Alê. Inclusive foi para o site da SBB, para as pessoas ajudarem, porque naquela época a gente estava bem forte implementando, a SBB estava implementando a campanha Segunda Sem Carne nas escolas da Prefeitura de São Paulo. Precisava treinar um monte de merendeira, precisava de dinheiro para isso, imprimir materiais e tudo mais. Falei, vamos fazer isso, vamos fazer uma campanha, eu ajudo a divulgar, porque eu era famosa, né? Então eu ajudei a divulgar nas redes sociais, meu aniversário, eu vou doar, quem quiser colaborar com a campanha Segunda Sem Carne, papá. E na minha festa a gente fez isso.
Ele chegou na festa, eu fiz essa apresentação. E mostrei por que, a partir daquele dia, eu estava assumindo uma postura para todas as pessoas, uma postura vegetariana, a caminho do veganismo. Não falei que eu ia ser vegano, a caminho do veganismo. E que é tipo Rita Lee. Olha, eu tô fazendo umas mudanças aqui, não sei se você sabe essa frase da Rita. Não. Rita, desde sempre, minha grande, uma artista, aquela coisa que ancorou minha vida. A Rita tem uma frase assim, olha, eu tô fazendo umas mudanças aqui, se por acaso a gente não se falar, você é uma delas. Você falou isso pra sua família? Para todos os clientes. Meus clientes estavam lá. Caraca. E eu falei assim, olha, eu tô fazendo umas mudanças aqui, a partir de agora eu vou assumir quem eu sou ativista, eu sou da causa animal, eu quero defender os animais, eu quero defender a natureza, eu quero ser uma pessoa mais verdadeira comigo mesmo, não quero ficar fazendo tipinho. A partir de hoje eu não uso mais salto, a partir de hoje não pinto mais minhas unhas, 10 anos. É real mesmo. E por quê? Porque eu acho que as pessoas têm que ser quem elas são e elas têm que ser reconhecidas pelo que elas fazem, não pela aparência dela. E como eu sempre tive uma aparência que chamava atenção, eu falei assim, eu não quero esse estereótipo pra mim. Eu quero ser uma pessoa reconhecida pelo que eu faço. E eu quero que as pessoas olhem pro que eu faço. Eu não vou desviar a atenção, ficar fazendo superprodução, sabe? Tudo isso, Fábio. Daí, nessa história toda, depois disso, eu comecei a ser voluntária da SBB. 2014, 2015, começo de 2015, eu comecei a treinar as merendeiras. Falei assim, olha, SBB, se você precisar de mim, eu estou disponível como nutricionista. E lá em 2015, teve uma mudança na SBB, que a Marli saiu de presidente, entrou o Ricardo Laurino. Sim. E o Dr. Eric pediu para sair do Departamento de Saúde e Nutrição, no começo de 2015. Foi quando eu tinha me colocado disponível para fazer os trabalhos da SBB como voluntária. O que aconteceu? Eu peguei isso muito forte. Comecei a fazer um monte de coisa para a SBB. E aí eu conheci o Ricardo, daí eu conheci o Gui. Eu falei, gente, para mim... Né, o Guilherme, né? Você vai usar, né? A Mônica Boava, o Guilherme Carvalho, o Ricardo. E eu comecei a ver aquelas pessoas falando daquele jeito. Comecei a ver eles falando, assim, o jeito deles fazerem. Eu falei assim, gente, é isso. Foi uma identidade, eu juro. Parecia que eu tinha um DNA, a gente tinha trocado DNA. Eu falei assim, é isso que eu sou, é isso que eu quero ser. Né? E eu falei assim, eu não posso perder mais tempo. Só que eu não tinha me posicionado, eu já estava diminuindo drasticamente laticínios e tudo mais. E a história toda é muito grande. Em 2015, a Nath, minha filha, se formou na escola. Em 2014, ela foi morar nos Estados Unidos para fazer gastronomia. Porque ela queria fazer gastronomia, só que ela não ia fazer a gastronomia tradicional. Porque a gastronomia tradicional era tudo à base de leite, manteiga, e ela já estava também junto comigo nessa evolução. A Nath sempre foi junto comigo em tudo. Ela falou assim, eu falei, Nath, vai fazer Natural Gourmet Institute em Nova York, que é uma de culinária natural e vegetariana. Eu banquei essa ideia, ela não podia com 17 anos para lá, porque ela só podia com 18. O curso só aceitava pessoas maiores de idade, acima de 18 anos. Eu fiz uma história lá, e eles aceitaram ela com 17 anos. E ela, voltando, daí eu fui muito para os Estados Unidos acompanhar, e me envolvi com tudo isso. E na metade do ano, já estava fazendo tanta coisa para esse bebê. Como o Eric estava saindo, o Ricardo pegou. Eu tinha um restaurante na época, também investi em um restaurante vegano, que era Simplesmente. Ah, tá. É Simplesmente. Simplesmente isso. Foi lá que a gente fez a entrevista. Exato. Daí uns amigos que eu conheci, eu falei assim, eu fiquei tão tocada que eu falei que eu queria fazer tudo. Eu vi uns amigos que queriam fazer, eu falei assim, vem cá, precisa de dinheiro, vamos fazer. Daí eu entrei lá como sócia, vamos fazer. A gente marcou um almoço lá, e eles chegaram para mim e falaram assim, então, a gente está com uma questão, a gente queria te fazer um convite. Para você assumir e ser a diretora do Departamento de Saúde e Nutrição da SBB, porque você está tão junto com a gente, você está fazendo tanta coisa. Daí eu olhei para mim e falei assim, calma. Tem 3 coisas muito importantes aqui. Primeira delas, eu ainda não sou vegana. Daí eles olharam para mim e disseram assim, tipo... O que você está esperando? Pode ser agora, né? Você está esperando, né? Para se posicionar. Eu falei assim, não, já não estou comendo, mas eu não sei. Não me posicionei ainda oficialmente. Já tinha parado de trabalhar com whey protein, abri mão. Nessa coisa de, olha, se a gente não se falar, o problema é com você. Entendi. Eu abri mão de 2 grandes contratos que eu tinha com proteína animal,
né, que era uma empresa de iogurtes, que eu desenvolvi o produto e tudo mais. E segundo, essa empresa de whey protein. Eu falei assim, gente, eu tô caminhando pro veganismo, eu quero falar sobre animais, e não combina a gente, eu tá aqui nesse lugar, tá desconfortável para mim e será desconfortável para vocês, Sim. porque eu tô me posicionando, entendeu? E eu não quero mais ficar na encolha, não quero ficar ali, eu quero jogar pro universo esse meu lado ativista. E nisso, eu já tava oficialmente não falando nada de origem animal, só que eu não tinha falado sou vegano. Então tinha esse problema, que estava mais fácil de resolver, que era uma questão de posicionamento. Segundo, que eu estava num momento de muito trabalho. Eu falei, como que eu vou assumir um cargo na SVB, que até então era voluntário. Dá, não dá, mas você tem um cargo oficial, você tem que cumprir. Né? Por mais que seja voluntário, você não é remunerado, mas você tem uma responsabilidade. Né? E terceiro, de verdade, assim, eu estar assumindo o lugar do Eric. Que é uma referência. Que era a minha única referência grande, assim. Falei assim, olha o que o Eric fez, olha o que o Eric construiu. Como que eu, a Lê, recém, quase, ainda nem vegana, vai assumir o lugar do Eric? Era um lugar que eu não tinha, talvez assim, me faltava base para eu me colocar naquele lugar, em respeito a ele, sabe? Só que precisava. E, por outro lado, os animais esperavam isso. Eu falei assim, não, daqui pra frente, cara. Eu falei assim, me incomodava demais eu ver que tanta coisa acontecendo. Eu via os nutricionistas falando tudo errado de nutrição vegana, falando coisa errada. Os médicos, eu via as pessoas, assim, minha família, todo mundo falando um monte de besteira, fazendo isso aqui. Eu falei assim, gente, eu demorei muitos anos pra chegar aqui. Eu tava gritando meu ativismo. E eu não posso esperar mais. Daí eu falei assim, Ricardo, Mônica e Gui, eu quero 2 meses para pensar. Me joga todas as demandas desses 2 meses para ver se eu vou conseguir lidar com isso. E vieram. E eu fiz assim, ó, check. Fiz tudo assim, tá bom, assumo. Então depois de 2 meses eu assumi. E nessa história que eu assumi o veganismo de vez, assim. Que foi em 2015, então, final de 2015. 41 já? 40. Deu um ano, assim? Deu praticamente isso. Do aniversário até... até a segundo semestre. Entendi. Que eu falei, chega, assumi isso. E você hoje, até anotei aqui, você é diretora ainda do Departamento de Saúde e Nutrição da SBB até hoje. Até hoje. Mas o Eric voltou? A gente teve... Quando o Eric foi lançar o guia de nutrição vegana que ele fez para profissionais de saúde, há 3 anos atrás, é maravilhoso, ele pediu para voltar para o departamento, para a SVB e a IVU, que é a International Vegetarian Union, né, que é a Marli Winkler, né, que é a presidente. Como a SVB no Brasil tem muita força, né, a IVU ainda é mais mundial e tudo mais, assim, para a gente fazer esse lançamento, a SVB ia dar muita força. Então ele pediu para voltar para o departamento. Falei, óbvio, né? Então eu saí por 1 ano e meio do departamento. Entendi. E para cuidar do departamento, que o Eric reassumiu, e eu fui cuidar do departamento de campanhas. Que eu já trabalhava muito em campanhas, né? O departamento de saúde e nutrição, ele está muito ligado ao departamento de campanhas, né? Então eu fiquei cuidando de campanhas e o Eric voltou. Só que depois o Eric quis voltar, né, sair de novo, e enfim, eu assumi de novo. Eu falei, bom, bora lá de novo, Ele né? também mora num sítio hoje em dia? Mora do lado lá do nosso sítio. Morungaba, eu acho. Morungaba, que é Morungaba, Amparo, Serra Negra, do lado. Meu quase vizinho. Enfim, então essas coisas aconteceram. E nessa evolução toda, Fábio, eu acho que assim, o veganismo entrou na minha vida de uma forma tão visceral, porque o veganismo para mim, ele concentra todas as coisas que para mim são essenciais para minha existência hoje, né? Enfim, eu assumi o veganismo profissionalmente em todos os aspectos. O veganismo, ele me abriu a cabeça para diversas lutas que até então eu não me preocupava. Eu era até meio preconceituosa com determinadas lutas, né? Eu comecei a entender a opressão que o sistema cria nos animais e você extrapola isso para seres humanos, você extrapola isso para o meio ambiente, né? Então, eu entendo hoje que o veganismo é o culpado por eu ser uma pessoa melhor em todos os aspectos, sabe? Então, eu acho que essa década, né, de 2014 para 2024 foi a melhor década da minha vida
porque eu consegui me entender quem sou. Eu consegui me identificar como pessoa. E outra coisa muito séria, que acho que foi o que fez eu não ficar contente, feliz, pleno no meu consultório. Porque eu não me preenchia como ser humano no consultório. Eu não tinha um valor e um propósito, porque de verdade eu não queria ficar fazendo as bundas ficar duras, os abdômen ficar trincado, as pessoas mimadas, querendo, quero aquilo. Eu falei, gente, eu não tenho paciência para isso, sabe? E não preenchia, não tinha um propósito de vida ali, sabe? Por que eu vim para a Terra? Por que eu tô aqui? Né? E aí, essa erupção que foi o veganismo na minha vida, ela me deu propósito de vida. Mais ainda, assim, cara, eu sei o porquê que eu acordo todos os dias. E aí veio essa potência que é o veganismo na minha vida. Ou seja, eu falei assim, agora não tenho mais, ou seja, trazendo um pouquinho da retórica tudo que a gente escutou. Eu vim de uma condição privilegiada de acesso, né? Ou seja, de não, assim, talvez isso seja um recorte importante na minha vida. Eu acho que é legal falar sobre isso, porque o meu privilégio de talvez não precisar pagar a conta de luz desesperadamente, ou então trabalhar 12 horas por dia para pagar a comida dos meus filhos, obviamente que hoje eu tenho sempre tive, como eu disse, independência financeira, pago minhas contas, faço minhas coisas. Mas se desse ruim, eu teria um pé de meia ali, uma estrutura para me sustentar. Então, ou seja, isso me dá um conforto para eu poder escolher o que eu faço. Esse é um primeiro ponto. Por outro lado, acho que é legal falar, porque eu tenho certeza que tem muita gente com esse mesmo privilégio que eu, que mesmo assim não está buscando trabalhar por propósito, né? Não está direcionando a sua energia para algo que preenche de verdade a sua existência. E por mais que eu tivesse privilégio e era bem sucedido ali atrás, sem aquele propósito, eu tinha bolsa da Gucci, eu sempre andei com carro chique, eu sempre viajei para a Europa, viajei para os Estados Unidos, eu fiz aquelas coisas que todo mundo quer fazer, sabe? Só que isso nunca me preencheu como pessoa. Então eu vejo tanta gente que muitas vezes tá nesse lugar e tá desconfortável, tá angustiada, tem depressão. Foi o que a maioria das pessoas que eu atendi no consultório a vida inteira. E eu vejo que talvez falte esse propósito. E eu encontrei nessa luta pelo que é certo, pelo que é justo. Porque quando você olha, né, a gente fala tudo isso, o que a gente está fazendo com os animais, dá um senso de revolta e de senso de emergência, de verdade, tirar todas essas camadas que a gente tem de privilégio e falar assim, eu vou lutar por aquilo que é importante fazer. Né? E isso que motiva, isso que faz, assim, eu nunca trabalhei tanto na minha vida como eu trabalhei nesses 10 anos, e não é só trabalho, que uma grande parte do meu dia é dedicado ao meu ativismo. Às vezes, muito camuflado. Porque o ativismo você faz em diversas camadas também, né? Por exemplo, esse vídeo não é atemporal, mas assim, eu não sei o dia que você vai passar, mas hoje, que é o dia que a gente tá gravando, eu tô indo daqui a pouco pegar um avião pra Brasília, porque eu vou pra um evento em que eu vou contar minha trajetória profissional, vou ser homenageada como profissional, né? São 5 profissionais homenageados no ano, no maior evento de nutrição do Brasil, eu vou ser uma delas. E eu tenho meia hora para falar sobre a minha vida. Qual a chance de eu não fazer um baita ativismo nesse momento? Então, gente, tudo bem que quem vai assistir esse vídeo já vai ter tomado a minha mensagem, já vai ter chegado, entendeu? Mas é isso, então você aproveitar tudo. Porque eu acho que toda essa vida em que eu fui morna, né? Com o respeito aos animais, com a natureza em si, querendo, sabe? Tendo uma índole de querer cuidar, mas deixando-se levar pela nutrição, pelo esporte, pela família e tudo mais. Porque eu falo isso porque eu vejo que muita gente está nesse lugar, né? E eu ter conseguido evoluir, foi preciso coragem, foi preciso se posicionar, mas eu digo que é aquilo que me faz estar viva hoje. E me faz produzir 500 vezes mais do que se eu não tivesse esse propósito, esse motivo para acordar todo dia. E ainda me dá um senso de responsabilidade de meio que correr atrás do prejuízo, sabe? Por que você faz tanta coisa? Porque, gente, são 40 anos da minha vida que eu não fiz o que eu deveria ter feito.
É claro que como vegana, plant-based, né, e tudo mais, e ter tido uma alimentação boa a vida inteira, bons hábitos, eu acho que eu vou viver mais de 100 anos. Então, não é que eu estou na metade da minha vida, que eu estou fazendo 50 anos agora, eu acho que tem mais, mas que eu consiga ter mais tempo da minha vida vegana do que não vegana, e que eu consiga, mesmo neutralizar, é como neutralizar carbono? Sim. Né? É uma reparação, né? É uma reparação histórica. Acho que são tantas reparações históricas que a gente tem que fazer com os animais, com as outras pessoas. Eu trouxe aqui, né, que a minha família é europeia. Cara, tem uma reparação histórica de colonizador enorme para fazer. Eu não me identifico com o que os meus antepassados fizeram. Né? Não é por isso que eu vou odiá-los, mas eu acho que trago para mim a responsabilidade de eu fazer diferente. De eu não ter, assim, trabalhar de uma forma ávida e, assim, muito proativa para que tudo que foi feito no passado que eu não concordo, eu consiga mudar. Entendi. Né? E é essencial que isso aconteça para a gente ser a gente, né? Ale, a gente poderia falar aqui horas, e eu falo isso com conhecimento de causa, porque a gente realmente conversa muito quando tá junto, né? Quando dá certo tá junto. Mas infelizmente a gente tem que encerrar em algum momento. Mas eu tenho 2 perguntas para deixar para você fazer o seu encerramento. Você comentou que em 40 anos você teve uma grande mudança, né? Aí veio o veganismo e tal. Você comentou também que vai fazer 50 agora. Veio uma grande mudança. E a segunda pergunta é se você acredita que o mundo um dia será vegano. Bom, eu tô planejando esses 50 anos já esse ano. No dia do aniversário a gente completa, né? A gente já entra na segunda fase, né? Então, ou seja, eu tô no ano de completar, né? Então, sim, eu acho que revendo várias coisas, assim, eu tenho um objetivo, que é cada vez estar mais, assim, mais, viver de uma forma mais natural que eu digo, menos parafernália. Eu não quero mais morar, a gente está gravando aqui no meu prédio, né, eu moro em São Paulo, num apartamento, que eu moro pouco aqui, porque eu viajo muito, mas eu acho que eu quero achar um lugar, estou praticamente achando um lugar, que não é eterno, no sentido de é para sempre, mas eu quero passar daqui para frente o máximo possível ao ar livre. Eu quero ter uma vida mais minimalista, eu quero passar por uma fase agora de limpeza, que é o quê? Eu me desfazer daquilo que não me cabe, não me serve, para eu me abrir para o novo, e esse novo vão ser experiências, e não vão ser coisas. Tá? Eu tenho trabalhado muito não comprar, né? Até porque a gente está numa emergência ecológica absurda, isso se deve ao consumo. Claro que carne, comer animais está muito ligado a isso, mas todos os consumos, como essa coisa de comer bicho, eu já eliminei na minha vida, como eu vou mexer nos meus outros consumos. Então, eu venho fazendo um trabalho bem grande de minimalismo, né? E cada vez mais eu me sinto plena em não ter, né? Não quero ter, não quero comprar, eu quero experiências. Eu daqui para frente, quero viver muito mais experiências, e eu tô tentando realmente mudar minha casa. Eu tenho 11 bichos dentro de um apartamento, maravilhosos, e eu quero dar uma qualidade de vida melhor para eles. Então, acho que minha grande mudança vai ser mudar meu endereço e tentar viajar menos. Para eu ter essa qualidade de vida, germinar meu grão, fazer minha yoga ao ar livre de manhã, buscar isso que é uma plenitude de vida em si, sabe? O online me possibilita, e eu selecionar um pouco mais. Eu sei que é muito duro, porque eu quero fazer tudo. Eu adoro os convites que eu recebo. Eu quero falar em todo... Só agora, essa semana eu recebi 4 convites para falar em universidade sobre veganismo. Você acha que eu não vou? Você vai? É óbvio que eu vou. Então, é um trabalho. Então, eu acho que a grande mudança é essa. É praticar o minimalismo e viver mais experiências e menos coisas materiais. E me aproximar cada vez mais das pessoas que fazem sentido na minha vida. Eu não tenho vínculos familiares, eu tenho vínculos de afinidades, né? E eu quero me propor, já faço isso, né? Mas cada vez mais, estar mais perto de pessoas que me preenchem e que me estimulam a ser uma pessoa melhor. E, obviamente, essas pessoas são veganas. Não tem exceção. Não tem exceção. E você, apesar do seu esforço de tanta gente aí pelo mundo, né, para divulgar o veganismo e tal,
Você acredita que, de fato, um dia, daqui 10, 100, 1000 anos, o mundo vai ser vegano? Eu acredito. Eu não acredito, sinceramente, infelizmente, que eu vá ver, né, essa mudança acontecer. Como disse o Ricardo Laurino uma vez, numa entrevista linda dele lá no Senado, ele falou que o veganismo é inevitável. Né? Inicialmente, hoje é inevitável falar sobre veganismo. A gente tem que falar sobre veganismo. A gente tem que mostrar para as pessoas que existe outra possibilidade que não é a atual, né? Que é não somente possível que você não coma animais e nada que venha deles e que você não use os animais em nada, ou seja, existe alternativa para tudo, para a gente se divertir, para a gente vestir, para a gente fazer testes de segurança daquilo que a gente usa. Você não precisa dos animais para isso e muito menos para comer. Então, ou seja, a gente já chegou num momento em que o veganismo deixou de ser algo que era, assim, não era aplicável em alguma instância. Ele é aplicável em todas as instâncias. E não vem com essa história de blogueiragem e falar, eu não posso ser vegano. Todo mundo pode ser vegano, eu provo. Porque meu intestino... Não, vem aqui que a gente conversa. Porque isso aqui... Não tem ninguém, né, que não possa ser vegano. Então, todo mundo pode ser. Então, é inevitável falar nesse sentido. E segundo, a emergência ecológica hoje, principalmente climática e tudo que está acontecendo, está relacionado diretamente a hábitos de consumo, e esse hábito de consumo, o recorte da alimentação é gigantesco, e o recorte da alimentação à base de animais é maior ainda. Então, tem que falar sobre isso. Agora, como disse Marina Silva uma vez, numa entrevista que eu estava junto, que a gente questionou ela sobre o veganismo, ela falou que é uma mudança civilizatória. É necessária uma mudança civilizatória. Civilidade tem a ver com parâmetros de moralidade, parâmetros de ética e parâmetros de coletividade. E o veganismo é isso. É a gente realinhar, reorganizar os nossos parâmetros. Né? O que falta aqui é parâmetro. Por que a gente pode fazer o que a gente faz com os animais hoje? Ninguém, não é questionável. Né? Então, assim, o parâmetro da questão ecológica também. Cada um tem o direito de comer o que quiser. Não é bem assim, amor. Não é porque você tem uma emergência ecológica e o que você está comendo está causando desequilíbrio no meio ambiente. E o meio ambiente é essencial para a minha vida. Então, o que você está fazendo impacta a minha vida. Então, não é sobre você, é sobre nós. E quando é sobre nós, é parâmetro de moralidade e de ética do coletivo. Isso é uma mudança civilizatória. E a gente... devido ao grau de exigência que a gente vai ter de modificar parâmetros e padrões, porque senão a gente vai sumir da face da Terra, a gente vai ter que falar e vai ter que colocar em prática a redução drástica do consumo de alimentos de origem animal. Porque vai ser aquela coisa, ou para de comer ou vai todo mundo embora. Vai acontecer isso nos próximos anos. E, obviamente, isso vai fazer com que muitas pessoas se abram para o veganismo. Agora, o veganismo só vai acontecer de verdade a hora que ele for obrigatório. Porque, infelizmente, aí também tem pessoas que eu não acredito. Eu sei que isso não é tão otimista. Que vão por si só, por livre e espontânea vontade. É verdade, a gente precisa, vou pensar no coletivo. Não. A gente tem uns cabeçaduros aí que vai ter que ser E talvez isso demore mais tempo. Então, pra gente finalizar, chuta aí, daqui quantos anos você acha que o mundo vai ser vegano? Olha, não 100%, porque digamos assim... 90%. Sempre vai ter alguém que vai... Sempre vai ter um maluco ali. Daqui a 1000 anos vai ter alguém que vai fazer... Vai sair no jornal que assassinou um frango. Eu tenho um texto assim, inclusive. Vai sair no jornal. Tá. Então, eu vejo que assim, a gente está... A nossa década agora, até 2030, é uma década crucial para a gente entender se a gente... Até 2050, é 100% crucial. Que a gente está, nos próximos 20 anos, 30 anos... entendendo se a gente vai continuar como humanidade no planeta por conta dos limites planetários. Dos 9 limites planetários, nós já ultrapassamos 6. Tem 3. E assim, esses que a gente ultrapassou estão causando grandes desequilíbrios que estão ameaçando a vida na Terra. Então, se nos próximos 30 anos a gente realmente parar de blá, blá, blá e a gente assumir uma postura de cuidar da questão ambiental para a gente se manter aqui, eu acredito que depois de 100, 200 anos, a gente vai já ter uma humanidade muito mais coerente. Porque são gerações que vão sofrer demais, infelizmente, pelos nossos hábitos. Isso vai ter que ser recosturado. Então, não vai demorar milhões de anos, porque é uma geração que vai viver a consequência dos maus hábitos de hoje. E isso vai acelerar o processo. Então, nos próximos 100 anos,
Eu acredito sim que grande parte pode ser vegano. Talvez nem com esse termo mais, né? Simplesmente comer vegetal. É que nem o convencional e o orgânico. O convencional vai ser não comer animais e vai ser aquele cara totalmente fora do contexto que come um bicho. Uhum. Vai ter vaca para dar leite para o cara comer queijos. Todos os queijos vão ser de castanhas, todos os queijos vão ser de raízes incríveis. A gente tem todas as possibilidades de prosperar. Tem as carnes cultivadas vindo, tem também a plant-based que pode evoluir com um mix de proteínas. Eu trabalho com isso. Se a gente deixar acontecer, o futuro vai ser lindo nesse sentido. Deixar acontecer agora, porque a gente está acelerando tanto o processo de desastre que eu estou começando a ficar duvidosa se vai dar tempo da gente poder fazer esse game changer acontecer. Uhum. Mas que, se a gente respirar um pouquinho, mexer um pouquinho agora, deixar ele acontecer, tem tudo para o mundo ser vegano. E assim, ele ser obviamente vegano. Obviamente é assim, aquele meme, né? Como assim os seus pais comiam animais? Ai, quero muito que isso aconteça. E eu, se depender de mim, Fábio, é o que eu falo, eu tenho aí mais uns bons anos, umas boas décadas de vida, mesmo que no meio do mato, com uma câmera na frente, meu amigo, eu vou fazer isso acontecer. Conte comigo para encher o saco dessa galera, como eu já encho, e mais ainda, cada vez com mais afiada, com 2 pés no peito, para fazer o pessoal acordar e tirar essa capa de insensibilidade de todo mundo. E eu vou levar a câmera lá no meio do mato, então. Vai, bora! Obrigado, Ale. Obrigada. Valeu.